você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. O tema da nossa mensagem de hoje é salvação. Abra a sua Bíblia lá, coloque a sua fitinha lá e nós daqui a pouco vamos para a leitura da palavra de Deus. Salvação, é isso o que nós precisamos almejar, é a nossa salvação. Nós estamos aqui por um único motivo: Jesus é o que salva as vidas, as almas. Fora de Jesus não há salvação, e nós precisamos nos esforçar para ir até o fim, para que sejamos salvos em nome de Jesus. Não é, já a própria palavra diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Veja que tem uma caminhada, uma longa caminhada pela frente, para que nós possamos sermos salvos. Já estamos salvos, mas ainda corremos o risco de perder a salvação. Então, se nós continuarmos firmes e Jesus nos levarmos nesta firmeza com Ele, estamos salvos. Mas enquanto estivermos neste corpo carnal, nós corremos um risco muito grande de deixar Jesus ou negligenciar na fé e acabar perdendo a nossa salvação. A nossa salvação não tem preço, não se troca, não se vende, não se dá, não se empresta por nada desta vida. Ela é nossa, ela foi conquistada a preço de sangue e nós não podemos abrir mão dela por nada desta vida em nome de Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus, foca nisso e lembre disso, nós precisamos ir até o fim, não vamos desistir. Nós sabemos que nesta caminhada o inimigo ele vai fazer de tudo para nós pararmos no meio do caminho. Ele vai usar de todas das suas astutas e artimanhas para tentar nos parar, tentar fazer com que você desista, tentar com que você fale, esse negócio já está me cansando, esse negócio de crente, ando muito cansado, não vou na igreja. Meu irmão, não existe esse negócio, lembre-se, você não está buscando a salvação por um amigo seu ou um parente seu, a salvação ela é individual, nós buscamos cada um pela nossa salvação, por isso temos que nos empenhar, romper as barreiras do cansaço, romper as barreiras do desânimo, romper as barreiras dos impedimentos, mas no dia do culto eu vou estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, porque eu quero ser fortalecido na fé e não vou desistir jamais de andar com Jesus. Amém, irmãos? Quando se fala em salvação é algo muito sério. Quando nós estamos falando de salvação é de algo eterno. Nós não estamos falando de algo que é simplesmente algo insignificante, que se não deu, muito que bem. Não. A salvação, ela é algo que nós precisamos guardar no coração e na mente e todo dia martelar. A minha salvação eu não troco, não vendo, não empresto, não tem preço. Porque nós estamos falando de algo eterno. É algo eterno. E não existe nada pior do que uma condenação eterna. É essa a minha e a sua luta, Igreja de Cristo, para nos mantermos de pé e não cairmos nas tentações do Satanás em nome de Jesus. A cada dia que se passa, aproxima mais a vinda do Senhor Jesus e Satanás acelera. Ele acelera, ele bota os seus enviados para acelerar, para tentar tirar, impedir, dificultar das pessoas se entregarem para Cristo, porque só em Jesus há salvação, fora dele não existe outro que possa salvar alguém, possa levar alguém para morar um dia no reino dos céus, só através da pregação da verdade, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado poder de Deus, para salvar a vida daquele que crê em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de Atos capítulo 4, aqui o Pedro ele dá um testemunho tremendo.
do Senhor Jesus. Aqui no versículo 4, no capítulo 4 do versículo 1, eu vou só dar uma interpretada aqui para os irmãos, porque é muito longo aqui, eu não quero ler tudo, eu quero ir para os versículos chaves. Aqui o Pedro e João, foi aquele momento onde eles estavam indo para a hora da oração, e eles se depararam com aquele homem aleijado, pedindo esmola. Todos nós já conhecemos esta passagem. E ali o Pedro, ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ali, meu irmão, aqui quando o Pedro diz, o que eu tenho te dou, veja que coisa linda. Aquele homem, ele está ali mendigando, estende a mão, pedindo uns trocadinhos para o Pedro e para o João. João realmente não tinha nem um tostão furado no bolso, mas ele era muito rico porque ele tinha algo que ele valorizava muito, o qual nós precisamos valorizar muito, que o mesmo poder que estava com Pedro está comigo, está com você. Ali o Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro, ele tinha o nome de Jesus. E eu e você temos o quê? O nome de Jesus. Que é a maior riqueza que nós temos hoje, é ter este privilégio de você dizer, eu tenho o nome de Jesus à minha disposição. E ali Pedro diz, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Pedro deu o que tinha no coração, o nome de Jesus. Botou a sua fé em ação, e aquele homem se levantou. Por causa disso, eles foram presos e chamados, colocados no meio dos fariseus hipócritas, para responder em nome de quem eles faziam aquilo. Eles ficaram indignados quando eles ficaram sabendo e viram aquele homem que era aleijado, e de repente aquele homem passou a andar normalmente. Aí eles souberam que foi Pedro e João que curaram, mas não foi Pedro e João, foi Jesus através do Pedro e do João. E Pedro deu o que tinha no coração dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, quando nós abrimos a nossa boca, é para abençoar, curar e salvar vidas em nome do Senhor Jesus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, comprada com o seu sangue. O mesmo Jesus que estava com Pedro é o mesmo que está aqui agora na pessoa do Espírito Santo. É Ele que está aqui. E você tem a liberdade de usar o nome dele a hora que precisar. E funciona. Ele nunca falhou. Amém, irmãos? E aqui no versículo de número 12, versículo 12, Pedro, ele diz assim, para aqueles homens: vocês estão nos questionando, então eu vou dizer para vocês, quem foi que curou este homem? No 12 ele diz, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro está testemunhando diante daqueles homens que estavam questionando ele, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Eu e João não somos ninguém, mas Jesus, o Nazareno, é quem fez isso. Isso para vocês terem ideia e o conhecimento, saibam que foi em nome desse que esse homem foi curado, e só no nome dele que alguém pode ser salvo e um dia morar no reino dos céus. Fora do nome de Jesus, esquece. Alguém pode estar pregando, falando no nome de quem quer que seja, nenhum nome é dado nos céus ou na terra que possa salvar alguém a não ser Jesus de Nazaré. E nós temos esse privilégio de entendermos isso e entregarmos a nossa vida para Ele. Jesus, Ele chama muitos, mas nem muitos querem. Percebam uma coisa, a pessoa, ela é chamada para quê? Para que ela possa chegar ao conhecimento do que Jesus tem reservado para ela, um lugar no reino dos céus.
Ele chama a todos, porque essa é da vontade de Deus, que todos os seres humanos cheguem ao conhecimento da verdade e venham a ser perdoados dos seus pecados para que eles possam ser salvos. E aqui o Pedro diz, e nenhum outro, ele está dizendo, esqueça o nome que vocês conheceram, que vocês falam, que vocês pregam, só Jesus tem esse poder. Então nós precisamos entender que a nossa salvação, ela não tem preço. Nada desta vida tem o poder de nos impedir de um dia morar no reino dos céus. Só nós temos o poder de decidir se queremos ser condenados ou ser salvos. Porque nós já entendemos que fora de Jesus não há salvação. Amém, igreja? É isso que Deus quer. É isso que o Senhor Jesus quer, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que possam escolher, mas entender perfeitamente. O Evangelho é pregado com toda a simplicidade. O Evangelho não é pregado falando aqui em inglês ou falando algo que ninguém entende. O Evangelho é falado na simplicidade, mas no poder de Deus em nome de Jesus. Ele é falado com todas as letras para que até uma criança entenda que só Jesus pode nos conduzir um dia no reino dos céus. E mais ninguém tem esse poder. Aí nós temos que nos agarrar com Ele e nunca mais se soltar das mãos dEle, até o dia que Ele nos levar. É luta. Porque o diabo não quer que as pessoas sejam salvas. Ele quer manter as pessoas na cegueira espiritual. Ele quer manter as pessoas longe do Senhor Jesus. E aí nós precisamos pregar, falar de Jesus para as pessoas. Amém, irmãos? Não podemos nos calar. Amém, queridos? E aqui no versículo 13, o texto diz assim, ó: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que era o homem sem letras, ou seja, não sabiam nem ler, mas quando eles abriam a boca, os milagres aconteciam. Eram indoutos e se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com o Senhor Jesus. E vendo estar com eles, versículo 14, o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Ou seja, o homem chegou e deu testemunho. Não, foi esse Jesus que ele falou e eu fui curado. Então não tinha como negar. Eles tentaram fazer com que eles não falassem, mas não tem como, que nem o Senhor Jesus ele diz. Não se acende um candeeiro e coloca debaixo da cama. Se acende um candeeiro e coloca no velador para que a luz alumie a todos. E não tem como Jesus entrar na vida de alguém e nós ficarmos com a boca fechada. Essa luz do Evangelho de Cristo, ela tem que resplandecer na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Foi para isso que essa luz resplandeceu nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós enxergamos o caminho da verdade e vamos trilhar por ele até o dia que Deus nos levar. Enquanto nós não sairmos desse corpo, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, tribulações, angústia e aflições. Mas nada disso tem o poder de nos separar do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Não é a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, que pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, esse amor para nós nos apegarmos a Ele, e amar Ele do fundo do nosso coração, pelo que Ele fez por nós. Ele deu a vida para não ver nós ser condenados. Ele nos deu a vida para não ver nós ir para a condenação. Ele pagou o preço para que salvar todos os seres humanos. Mas nem todos querem. Mas Ele morreu por todos.
mas muitos vão ser salvos em nome de Jesus, não todos, porque muitos rejeitam, assim como rejeitaram na época dele, hoje não vai ser diferente. Mas nós que já chegamos até aqui, vamos seguir em frente e não permita que nada desta vida tenha o poder de apagar essa chama que está nos nossos corações, em nome de Jesus. Nada pode nos separar do Senhor Jesus. Não é o amor a nada deste mundo, não é os bens materiais que têm poder de nos separar daquele que nos salva. O trabalho não salva, o dinheiro não salva, o carro não salva, a correria não salva, nada desta vida salva, só Jesus salva. Então nós precisamos entender que eu não posso deixar nada me parar, a ponto de eu não ter tempo, de eu não tirar uma hora para orar, não tirar tempo para ler a Bíblia, não tirar um tempo para ir à igreja, para estar em comunhão com o corpo de Cristo, orando ali e ali na mesma fé, buscando o mesmo fortalecimento, para falar a mesma coisa, em nome de Jesus. Se nós não vigiarmos, a nossa salvação pode estar por um triz. Por um triz, que nem o Paulo dizia, é salvo pelo fogo. Fraçãozinha de milímetros foi salvo. Então nós não podemos correr esse risco. Que pode ser que um pequeno vacilo perdeu a salvação. Amém, irmãos? Como que eu tenho que fazer, pastor? Vivendo num mundo corrompido, vivendo num mundo cercado de tentações, as aflições são as tentações, são aflições de todos os lados que vêm até nós, mas eu não preciso aceitar nenhuma delas. Eu tenho que estar alimentado com a palavra de Deus, para não aceitar na minha mente os pensamentos malignos e deixar descer para o meu coração, porque se descer para o coração eu já caí no laço do inferno. Então veio na mente, daqui mesmo eu vou repreender e vai embora em nome de Jesus, mas não vou aceitar isso na minha vida em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, volta um pouquinho atrás. Glória a Deus. Nós estamos falando de vida eterna, irmãos. Não estamos falando de qualquer coisa, não. É algo que só Jesus pode nos dar. Versículo 21 de Atos 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será o quê? Mas como invocarão o nome de Jesus se não tem quem ensine a verdade? Para invocar o nome de Jesus, tem que conhecer Jesus para clamar, invocar, orar e se agarrar com Ele, para que Ele confesse. A partir de hoje, Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio, eu confesso diante do homem, diante do mundo e diante de Satanás, que Ele é o meu Senhor. Quando eu faço isso, eu renuncio todos os senhores do mundo da minha vida. Renuncio, abro mão, lanço fora e escolhi o único Senhor que pode salvar, Jesus de Nazaré. Esse é o meu Senhor. E não troco por nada desta vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lindo, né, amados? Quando a gente entende, você tem que dar risada e se regozijar diante de Deus, pelo que Ele fez por cada um de nós. E é isso que Ele quer. Todo aquele que invocar, todo aquele que confessar, será salvo. Glória a Deus. Tito capítulo 2, um pouquinho à frente. Lá
Tito fica lá em Tito. Depois de Timóteo, depois de 2 Timóteo, vem Tito. Tito 2, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos nos assentar à mesa com Jesus, com Ele, com o Espírito Santo. Participar do corpo e do sangue dEle. Porque nós aceitamos Ele na nossa vida, nós temos esse direito de nos assentarmos com Ele em nome de Jesus. Versículo 11 de Tito diz assim, queridos, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus nos há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é o Senhor Jesus, é o favor que Deus nos fez, de entregar seu único filho para morrer no lugar dos seres humanos, que não merecia nada disso. Mas Jesus, Ele fez isso, Deus, Ele quis fazer isso. Ensinando-nos que, versículo 12, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que ser sóbrios, vigilantes e ficar aguardando a vinda daquele que prometeu. Ele falou, eu vou, mas eu volto. E Ele está às portas. Então nós precisamos vigiar, como se Ele estivesse voltando daqui a 5 minutos. Esse é o nosso cuidado para garantir a nossa salvação em nome de Jesus. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E aí no 14 ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós, falando do Senhor Jesus, para nos remir de toda iniquidade, ou seja, para tirar todo o pecado de nós, e purificar para si mesmo um povo espiritual, zeloso e de boas obras. E aí ele diz, fala isto, exorta, repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aqui ele estava dando as instruções para Tito. Tito, prega. Prega, porque nós temos que... Prega que os seres humanos precisam conhecer, as pessoas precisam conhecer aquele que se deu a si mesmo, por cada um ser humano, deu a sua vida para perdoar os pecados que condenam a pessoa à condenação eterna. Aquele que confessar e continuar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui mesmo, voltando atrás em Timóteo, em Atos, voltando atrás em Atos, capítulo de número 16. Atos 16. Vamos ver aqui. Atos capítulo 16. O versículo é o de número 31. Aqui nessa passagem fala daquela parte de Pedro, Paulo e Silas. Fala de Paulo e Silas quando eles foram presos, que eles apanharam, que são os condenados, lançaram lá na prisão. E aí nós já conhecemos também essa passagem ali onde eles começam a louvar a Deus, e os presos começam a ouvir, e de repente o que é que acontece? As cadeias se abrem. E aqui, no versículo 30, diz assim, e tirando-os para fora, disse, Senhor, que é necessário para que eu faça para me salvar? Aqui o carcereiro, ele ficou tão assustado que na hora ele já se converteu. Falou, Pedro, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Aí Paulo, ele responde aqui no versículo 31.
E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os eles, cingiu naquela mesma hora de noite, e lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Toda essa família foi salva em uma noite, pela pregação do Evangelho, pelo milagre que Deus fez ali na vida daquele povo, toda naquela prisão onde eles estavam. Veja o que Deus faz e o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Quando as pessoas abrem o coração. Aquele homem, quando ele viu as cadeias se abrindo, o carcereiro, aí o coração dele já se aquebrantou todinho, porque ele viu que ali era algo sobrenatural. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele viu que o Deus de Paulo e Silas era um Deus verdadeiro, que ninguém consegue fazer aquilo a não ser o Deus Todo-Poderoso. Abrir as celas, porque as celas eram trancadas com correntes e cadeados desse tamanho, e tudo foi aberto, e nenhum preso fugiu. E aqui a palavra diz que lavou-lhe os vergões, para quem não sabe, quando a pessoa ela toma uma chicoteada, ou então ela apanha de vara, fica os vergões. Aquilo ali sobe aqueles vergões assim, que fica dessa altura assim, o corpo todo marcado. Era assim que Paulo e Silas estavam, com o corpo todo marcado da surra que eles levaram, porque eles falavam de Jesus. Eles apanharam igual cachorro. Nem cachorro não se bate assim que nem eles apanharam. Então eles estavam com o corpo todos marcados com aqueles vergões. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ele tinha uma mão muito pesada, e ele passava a mão naquele chicote ali, e descia onde pegasse, não tinha lugar, né? Ali subia na hora, aqueles calombo que chama vergões, subia na hora ali, nas costas, nas pernas, e dói para dedéu, irmãos, mas dói, aquilo ali dói na alma, e eram umas 2 ou 3 chicotadinhas só, e esses homens aqui não tomaram só 3 varadas, ou então chibatada de soldados romanos, foi várias, e esses homens poderiam falar: poxa, mas que Deus é esse? Nós pregamos Jesus, pregamos salvação, fizemos milagres ali em nome de Jesus, e Ele deixa acontecer isso conosco? Não, eles não falaram isso. Eles foram fiéis até a morte. Uns foram rasgados, cortados ao meio, cerrados ao meio. Outros foram mergulhados em tanque de óleo quente, mas não negaram Jesus. Outros foram crucificados de cabeça para baixo, mas não negaram o Senhor Jesus. Por quê? Por que esses homens não negaram Jesus, pastor? Como é que pode pegar uma pessoa viva e serrar ao meio? Eles não negaram. E não nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esses homens não negaram porque eles entenderam que a salvação, ela não se abre mão dela quando a gente realmente conquista. Quando ela chega até a nós não podemos mais abrir mão dela por nada desta vida. Se matarmos, se morrermos com Cristo, glória a Deus, nós não podemos abrir mão da nossa salvação, nunca mais, irmãos, em nome de Jesus. Lembre-se desse dia de hoje. Hoje é dia 10 de setembro de 2023. Guarde no seu coração esta palavra que o Espírito Santo fala para todos nós nessa noite. A salvação que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, ela não tem preço. Ela não tem preço, nós não podemos abrir mão dela. Temos que segurar ela até o fim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós já vamos encerrar, mas eu vou levar aqui em Lucas.
E nós vamos encerrar aqui, ó. Lucas capítulo 19, para nós encerrarmos e nós nos assentar aqui com o Mestre para cearmos com Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem, falando do Senhor Jesus, veio buscar e salvar o que se havia. Veja o que Jesus veio fazer aqui na terra. Veio buscar os seus, salvar os seus, porque se Ele não vem, estávamos todos perdidos. E Ele veio para isso. Veio com o objetivo de salvar o seu povo, em nome de Jesus. Ele veio com o único objetivo de tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz, tirar as pessoas do cativeiro do inferno e dizer que Deus tem um plano para todos eles, tem um lugar preparado no reino dos céus para aqueles que permanecerem até o fim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus.